Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor José Alves. Deus abençoe a sua vida. Eu creio que você tem sido abençoado já por tudo que está acontecendo nessa transmissão, pelos louvores, pela palavra que já foi lida, pelo testemunho que foi compartilhado pela pastora Analice de como ela venceu o medo nesse momento desafiador que ela enfrentou na sua saúde. E o nosso desejo é que a palavra de Deus possa encontrar o seu coração e curar você de todo medo, porque este é o tema da nossa mensagem aqui na série Curados pela Palavra. O nosso tema é Curados do Medo. Eu quero ler mais uma vez o texto bíblico que já foi lido, mas eu quero ler novamente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, em que Timóteo recebe de Paulo a seguinte instrução. Paulo diz: Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de temor. Eu quero tomar como exemplo da nossa reflexão hoje um personagem da Bíblia que, antes de ser usado por Deus, precisou vencer o medo. Este personagem é Gideão. Por isso, quero convidar você, se você pode aí, abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6, porque nós vamos ver como que Deus curou o medo de Gideão, como que as palavras de Deus puderam restaurar a fé, a confiança no coração daquele homem, para que ele vencesse o medo e pudesse ser poderosamente usado nas mãos do Senhor. Em primeiro lugar, Gideão ele vivia numa cultura de medo. Israel estava tendo um momento desafiador na sua história e se estabeleceu em Israel, nos dias de Gideão, uma cultura de medo. O medo não era algo somente pontual na vida de algumas pessoas, mas o medo era algo cultural que se estabeleceu por toda a nação de Israel nos dias de Gideão. E por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, por causa da postura opressora dos inimigos. A Bíblia diz que naqueles dias os medianitas, que eram um povo poderoso, tinha um exército poderoso, eles estavam oprimindo o povo de Israel. E de que maneira essa opressão era demonstrada? Juízes capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz que os medianitas dominaram Israel. Isso significa que eles estavam exercendo um domínio sobre a nação de Israel. Em segundo lugar, a cultura de medo, ela se estabeleceu porque os midianitas devastavam os recursos do povo de Israel. No versículo 3 até o versículo 5 de Juízes capítulo 6, a Bíblia diz: sempre que os israelitas faziam suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região, veja bem, medianitas, amalequitas e outros povos, eles se uniam a leste da nação de Israel e os invadiam. Eles acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo do caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. Veja bem a destruição que medianitas, amalequitas e outros povos traziam sobre Israel. Tudo que Israel plantava era invadido e era devastado. O gado, tudo aquilo que fazia parte da economia de Israel, da sobrevivência de Israel nos dias de Gideão, estavam ameaçados pelos inimigos de Israel. Então, aquela nação vivia um momento de tensão, um momento de preocupação, porque a qualquer momento eles podiam ter as suas plantações invadidas, ter os seus animais roubados, ter as suas casas destruídas. Isto estabeleceu uma cultura de medo em toda a nação de Israel. Não somente isso, não somente por causa dos inimigos, mas o contexto em que Israel vivia por causa daquela opressão era um contexto preocupante que trazia sobre eles desespero
e eles perdiam até a própria perspectiva em relação ao futuro. A Bíblia diz que a nação vivia escondida. No versículo 2 do capítulo 6, a Bíblia diz: os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. O que isso quer dizer? Por causa da eminência das invasões e da destruição por parte dos inimigos, a nação de Israel vivia com medo, escondidos. Começaram a fazer esconderijos nas cavernas e nas montanhas, com medo de serem mortos por causa dos seus inimigos. Segunda coisa, segundo impacto dessa cultura de medo para a nação estava empobrecendo. Versículo 6 diz: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, todo aquele contexto de medo estava trazendo sobre eles uma postura de começar a se esconder, e estava trazendo um empobrecimento para a nação. Então, toda aquela situação criou uma cultura de medo. E a nação não conseguia se libertar, não conseguia agir, não conseguia vencer dentro daquele contexto de opressão. Hoje também, queridos, nós estamos vivendo uma cultura de medo. Em muitas cidades, em muitos lugares, na nossa nação, podemos dizer que uma cultura de medo tem tomado conta das vidas e dos corações. Muitos brasileiros, muitas pessoas hoje na nossa nação estão vivendo a mesma preocupação, a mesma tensão, o mesmo espírito de medo que estava sobre Israel. Os medianitas contemporâneos, eles são a pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus no Brasil e no mundo, milhares de pessoas que têm morrido por causa deste vírus, e isso tem trazido uma cultura de medo sobre a nossa nação. Os meios de comunicação que têm trazido as informações, muitas vezes se aproveitam delas para trazer preocupação e tensão sobre a vida da nação. Nós estamos vendo a corrupção ainda estabelecida no nosso país. Por incrível que pareça, em meio a toda essa pandemia, há pessoas que estão se aproveitando desta fragilidade do país, dessa fragilidade do mundo, e estão demonstrando atitudes, atos de corrupção. A nossa economia, há um clima de incerteza, de insegurança, de quando ela poderá voltar ao normal ou a retomada da economia, e tudo isso tem trazido ansiedade, angústia, desespero e tem estabelecido uma cultura de medo sobre a nossa nação. Mas naqueles dias, Deus procura um homem que ele iria usar para que pudesse trazer um momento de renovo e de restauração sobre toda a nação de Israel. E a palavra de Deus nos diz que antes daquele homem ser usado por Deus para trazer libertação para a nação de Israel, ele primeiro precisava ser livre, ser curado daquele espírito de temor, daquela cultura de temor. Ele primeiro precisava ser transformado para que depois pudesse ser usado por Deus. E eu quero aqui dizer que, como pastor, eu tenho visto muitas pessoas que têm potenciais extraordinários para ser usado nas mãos de Deus. Mas muitas pessoas, elas não podem ser usadas, não é porque Deus não quer, não é porque elas não podem, é porque elas estão sendo tomadas por um espírito de temor, por um espírito de covardia, pessoas que têm se fechado diante das circunstâncias, pessoas que já não estão acreditando talvez muito em possibilidades de Deus. Então eu quero trazer esta palavra de Deus sobre você, aqui nesta transmissão. A minha oração é que o espírito de temor ele seja rompido na sua vida em nome de Jesus Cristo, para que você possa ser usado em todo o potencial que Deus tem trazido sobre a sua vida. Esta nação ela não irá sair deste momento de crise, nós não vamos vencer os impactos desta pandemia se não tivermos uma igreja corajosa, uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu estava lendo uma situação de A.W. Tozer, que foi um grande homem de Deus, já partiu para a eternidade, e ele disse: em tempos de crise precisamos de uma igreja corajosa,
Em tempos em que uma nação está debaixo de uma cultura de temor, nós precisamos de uma igreja corajosa, que prega o Evangelho, que se levanta na autoridade de Deus, que não teme os medianitas nem os amalequitas, ou seja, qualquer inimigo que for. Nós devemos nos posicionar em nome de Jesus. Eu vim aqui para que o Espírito de Deus possa usar esta mensagem e trazer sobre você espírito de fortaleza, espírito de coragem. A Bíblia diz que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, é contra espíritos malignos que estão nas regiões celestiais, contra os dominadores espirituais da maldade nas regiões celestiais. Que você possa receber fortaleza e armadura de Deus, sair de todo o esconderijo existencial que você está talvez tentando se esconder diante de toda essa circunstância. Deus está te chamando para fora, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos dele. Mas para isso, precisamos vencer o espírito e a cultura de temor. Quais foram os efeitos dessa cultura de medo na vida de Gideão? Em primeiro lugar, fez Gideão viver escondido, como os outros. Talvez não numa caverna, não no esconderijo, mas Gideão não conseguia se expor, ele não podia se expor porque obviamente estava temendo pela sua própria vida. Juízes capítulo 6, versículo 11 diz a Bíblia: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, preste atenção, ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Ele estava num lugar onde o pessoal esmagava uva, mas ele não estava esmagando uva, ele estava ali malhando o trigo. De certa maneira ele estava querendo enganar os inimigos, despistar os inimigos, para que eles não pudessem pegá-lo, para que não pudesse roubar o seu trigo, para que não roubasse a sua comida. A Bíblia diz que ele estava fazendo isso para escondê-los dos medianitas. Gideão também, por causa de toda aquela cultura de medo, ele estava vivendo escondido. Segunda coisa que aquela cultura de medo trouxe sobre Gideão, ela fez Gideão ter um complexo de inferioridade em relação à sua família e a si mesmo. Quando o anjo do Senhor chega para Gideão para conversar com ele e diz que Deus quer usá-lo, olha a resposta que ele dá ao Senhor. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã, ou a minha família, é o menos importante da tribo de Manassés. O meu clã é o menos importante e eu sou o menor da minha família. Então Gideão, por causa de toda aquela situação, aquela cultura de medo, ele disse, eu não posso ser usado por ti. Eu não posso ser um instrumento que o Senhor vai usar para libertar Israel, porque a minha família, olha para a minha família, ela é a menor da tribo de Manassés. Nós somos pequenos, nós não vamos conseguir. E eu sou o menor da minha família, eu sou o menos provável de ser usado para esse momento. A minha família é a menos provável de Manassés e eu sou o menos provável da minha família. Talvez você está dizendo, pastor, eu sou o menos provável, eu sou o improvável para ser usado por Deus diante dessa situação. Então eu quero te dar uma notícia, são os improváveis que Deus quer e que Deus vai usar. E esse que está falando com você aqui é um improvável. Quando eu recebi de Deus um chamado para pregar o Evangelho, eu era um adolescente que morava no interior do estado do Paraná, num lugar chamado Guairacá, morava numa fazenda, e quando Deus falou comigo, às 3 horas da manhã, eu estava dirigindo um trator, e ali, quando era um adolescente, talvez dos meus 14, 15 anos, Deus chegou para mim e disse que me faria pregador do Evangelho. E eu me lembro que às 3 horas da manhã, quando senti aquela presença de Deus, eu desci daquele trator e comecei a caminhar no meio de toda aquela terra que eu estava lavrando, e eu disse, Deus, como é que eu vou ser usado por Ti para ser pregador? Eu não conheço ninguém, ninguém me conhece, eu estou aqui às 3 horas da manhã.
sozinho aqui lavrando essa terra, eu não conheço um pastor, não conheço nenhuma pessoa de influência. E sabe a resposta que Deus me deu? Os homens não te conhecem, mas eu te conheço e me encarrego de te apresentar para quem for preciso. O que Deus estava querendo dizer, o que Deus estava dizendo para mim naquele momento, é que Ele é o Deus dos improváveis. Ele usa aqueles que se colocam à disposição dEle. Apesar de todas as limitações, apesar de todos os temores, Deus sempre vai levantar os improváveis, porque quando os milagres acontecerem, eles não acontecerão por causa da nossa capacidade, mas é por causa da capacidade de Deus. Então, se eu estou falando algum improvável, alguma improvável nesse momento, bem-vindo à batalha, bem-vindo a esse momento. São os improváveis que Deus continuará usando para realizar um grande avivamento na nossa nação. Eu sinto a autoridade de Deus enquanto estou pregando essa mensagem para você aqui neste momento. Um outro efeito que aquilo trouxe sobre a vida de Gideão é que Gideão, aquela cultura de medo fez com que Gideão ficasse inseguro em relação ao propósito de Deus. Quando Deus disse para ele que Deus iria usá-lo, que Deus iria fazer algo maravilhoso, Gideão duvidou. Capítulo 6, versículo 13 diz o seguinte: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas obras maravilhosas que os nossos pais nos contaram quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão estava sendo sincero com Deus. Os nossos pais nos contaram daquilo que o Senhor fez. Mas olha o que está acontecendo. Eu não sei se eu consigo crer, apesar de tudo que está acontecendo. No versículo 17, e Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Em primeiro lugar, Gideão estava questionando Deus, por que tudo isso aconteceu? Em segundo lugar, Gideão diz, eu quero um sinal de que é o Senhor que está falando comigo, de que é o Senhor que está me chamando. E eu estou pregando agora a você que está me assistindo, e você está muitas vezes questionando Deus diante de tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, e você está começando até a se questionar, será que Deus está com você ou não? Será que Deus ainda tem um projeto para a tua vida ou não? Eu vim aqui neste momento, em nome de Jesus, dizer que Deus ainda está interessado em abençoar a sua vida, em usar você. E se você quer um sinal de que Deus ainda está interessado em fazer algo em você e através de você, esta mensagem é o primeiro sinal de Deus para você. E se ela não for o suficiente, nesta semana, Deus vai trazer um sinal, aleluia, estou profetizando, Deus vai trazer um sinal claro daquilo que Ele tem para a sua vida ainda em nome de Jesus. Porque está na hora, queridos, de romper com todo espírito de medo. E Deus vai nos curar do medo através da sua palavra. Então, no nosso último ponto aqui, como que Deus curou Gideão do medo? Quais foram as palavras de cura que Deus trouxe sobre a vida de Gideão para que pudesse curá-lo daquela cultura de medo? Número 1, em primeiro lugar, Deus declara como ele vê Gideão. Você se lembra lá? O impacto da cultura de medo em Gideão fez com que ele tivesse um complexo de inferioridade. A minha família é a menor da tribo de Manassés e eu sou o menor da minha família. Gideão tinha um complexo de inferioridade. Gideão se via como menor e via a sua família como menor. Mas como é que Deus via Gideão? Capítulo 6, versículo 12. Olha como Deus via Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aleluia! Gideão diz, Deus, eu sou o menor da minha família e a minha família é a menor da nossa tribo. Mas Deus chega para Gideão e diz, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Não importa como você se vê,
O importante é como Deus te vê. Aleluia. Gideão não era um guerreiro, ele estava malhando trigo no lagar, escondido. Gideão provavelmente nunca tinha lutado em uma guerra. Mas Deus não estava vendo o que Gideão era naquele momento. Mas Deus estava vendo o que Gideão poderia ser se ele aceitasse o desafio de Deus. Eu quero que você comece a se enxergar pela perspectiva de Deus por intermédio de Jesus. Gideão se via como um inferior. Deus o enxergava como um guerreiro. Aleluia! E esta é a maneira como Deus está olhando para você. Mesmo que você esteja numa situação difícil, numa situação desafiadora, Deus está te enxergando sob uma outra perspectiva e Ele quer trazer essa perspectiva para você. Segunda palavra que Deus traz para curar Gideão do seu medo é que Deus acreditava no potencial de Gideão. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, você não sabe que tem, mas tem. Você não sabe que pode, mas pode, porque eu coloquei em você, Deus está dizendo, as possibilidades. Eu coloquei em você o dom, eu coloquei em você o talento, eu coloquei em você o potencial. E o que é potencial? Potencial é um poder que ainda está escondido. Ele não está manifesto. Potencial é um poder que precisa ser manifesto. Deus estava olhando para o potencial que Gideão tinha. E Deus disse: eu quero trazer esse potencial para fora, Gideão. Eu quero usar esse potencial para abençoar o povo de Deus. Eu quero usar esse potencial e usá-lo para abençoar o meu povo. Para de ficar malhando esse trigo no lagar. Para de ficar com mimimi. Para de ficar aí se questionando, para de ficar aí se lamuriando, para de ficar aí se escondendo. Você é um guerreiro poderoso e você tem potencial para libertar Israel, porque eu coloquei esse potencial em você, é o que Deus está dizendo. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Porque eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Levanta, sai deste lagar, vamos lá, porque eu estou contigo. Glória a Deus. E a terceira palavra que Deus traz para Gideão, para curá-lo do medo, é: eu tenho uma missão para você. Versículo 14, Deus diz: não sou eu quem está te enviando? O que Deus está querendo dizer, Gideão? É eu que estou te enviando. Não tem como dar errado. É eu que estou te enviando. A cultura do medo era tão grande, irmãos, naquela nação, que quando Gideão reúne ali 32 mil homens para que pudesse ajudá-lo na luta contra os midianitas, Deus diz: é muito homem, Gideão, é muito homem. Você vai fazer aí 2 testes para ver quem é que está afim ou não. E o primeiro teste é: diga aos covardes e aos medrosos que voltem. Diga para todos aqueles que ainda estão absorvidos pela cultura do medo que voltem. A Bíblia diz que voltou a maioria. Só sobrou 300 homens. E foi com aqueles 300 que Deus libertou Israel por intermédio das mãos de Gideão. Seja curado do medo em nome de Jesus. Seja curada do medo em nome de Jesus. Rompa com essa cultura de medo em nome de Jesus e vamos nos levantar para sermos instrumentos de Deus. Nesse momento em que a nossa nação está vivendo esta tensão, que os medianitas de hoje estão invadindo casas, famílias e corações, que muitas pessoas estão dentro de esconderijos e dentro de cavernas da sua existência. Nós, como igreja, vamos nos levantar no Senhor e na força do seu poder. Quero orar por você nesse momento, ministrar sobre a sua vida, cura do medo, para que a palavra de Deus possa te restaurar e te livrar de toda essa situação de medo, todo esse amedrontamento que você está vivendo. Eu quero orar para que o Senhor te cure
hoje em nome de Jesus. Vamos orar comigo? Se você pode, feche os seus olhos e receba essa ministração da parte de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nos apropriando da Tua palavra. Ela não é uma palavra que apenas nos traz informações e conhecimento intelectual, mas é uma palavra revelada que o Senhor está trazendo sobre nós e nós nos apropriamos dela. Assim como o Senhor curou Gideão de todo medo, assim como Gideão, que estava naquela cultura de medo, foi curado pelas palavras que o Senhor trouxe sobre a vida dele. O Senhor trouxe sobre a vida dele uma palavra dizendo que o Senhor enxergava ele de uma maneira diferente. Ele se via como inferior, o Senhor via ele como um guerreiro. Assim como o Senhor trouxe sobre ele a revelação do potencial que o Senhor já tinha colocado sobre ele, assim como o Senhor disse que tinha uma missão para ele, nós nos apropriamos hoje da visão que o Senhor tem para nós, da perspectiva que o céu tem de nós, da expectativa que o céu tem em relação a nós. Nós assumimos agora, Senhor, um compromisso de colocar à Tua disposição todo o nosso potencial e nós nos colocamos diante de Ti para cumprir a missão que o Senhor tem dado a nós. Que esta pessoa que está agora, Senhor, me assistindo, seja curada de todo espírito do medo, de todo espírito de temor, seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda a mensagem de Satanás e dos demônios que está sendo lançada sobre a mente dela, caia por terra em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Nós estamos tomando toda a armadura do Senhor para lutarmos contra todos os principados e potestades. E o Senhor agora me ordena liberar sobre a sua vida e declarar sobre a sua vida que todo espírito de temor está repreendido em nome de Jesus. Você que está me assistindo e que agora está recebendo de Deus essa renovação, seja encorajado em nome de Jesus. Você que tem ficado fechado dentro da sua casa, não somente por causa da pandemia, mas antes mesmo da pandemia você já não tinha coragem, você já não tinha ousadia e agora piorou. Receba renovo, transformação, encorajamento de Deus em nome de Jesus. A unção do Espírito que despedaça todo jugo, despedaça jugos espirituais do medo, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, receba essa ministração. Próximo domingo, Deus tem mais palavra poderosa para a sua vida. Deus te abençoe, uma boa semana para você e para toda a sua família. Até o próximo domingo.